Olá, amigos. Iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, Milton Felipe. Muito obrigado, estamos bem, estamos prontos aqui para mais um trabalho ao seu lado e também junto dos nossos técnicos amigos aqui em nossos estúdios. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bom, senhor Milton. Vamos ver se eles ajudam mesmo. A gente precisa ficar, receptivo para eles poderem, senão nem que eles queiram não conseguem, né? A solicitação deve sempre estar ao lado das nossas intenções e também do nosso comportamento. Nós temos que manter isso como forma de vida a fim de receber essa ajuda espiritual. Muito bom, meu amigo Milton Felipe. Vamos aqui atender a mais um e-mail que recebemos. E quem quiser fazê-lo, encaminhar esses e-mails, pode fazê-lo pelo site kardec.tv. Acesse o site, no item Falem Conosco, encaminhe as suas dúvidas, sugestões, enfim, aquilo que for necessário. Pelo propósito, dizer o seguinte: agradecer a todas as cartas e dizer que o volume é grande e nós responderemos a todas, através do programa, com os comentários. É só ter um pouco de paciência que vai chegar o momento de nós entrarmos no mérito de todos os assuntos propostos. E algumas a gente responde automaticamente, Sim. Porque tem, às vezes, algumas questões que as pessoas às vezes perguntam, e por não conhecerem os nossos programas anteriores, acabam fazendo perguntas relacionadas com esses programas. E aí, automaticamente, nós orientamos para que assista o programa que já fala sobre o tema, e eu acho que acaba ajudando da mesma forma. Mas vamos aqui a mais uma solicitação, né? Quando o Milton fala carta, é e-mail, tá? A gente não chega pelo correio, não, tá? É pela internet. Eu uso ainda a linguagem antiga, né? Tá bom. Então diz assim, Milton: ouvi um expositor espírita falar de energia para purificar o ambiente doméstico. Isso existe? Ela está falando de energização, né? Energização, É porque existe essa ideia, né? Existe essa ideia e essa prática, não é uma prática espírita, né? É bom que a gente fale, desde logo, que não é uma prática espírita. Então vamos começar dizendo o seguinte: a palavra energia é uma palavra grega. E no grego, energia, ergon, significa força, uma força em trabalho, uma força em ação que resulta em um determinado trabalho. Que gera trabalho, né? Então esse é o conceito grego, digamos, filosoficamente, até cientificamente, a respeito dessa palavra. Agora, o Espiritismo, com Allan Kardec, essa palavra já existia antes de Allan Kardec, tá bem? Antes de 1857, essa palavra já existia e era usada com o seu significado peculiar. Agora, os espíritos auxiliaram Allan Kardec a pedir emprestado da ciência um termo, uma palavra, para designar um tipo de matéria que existe em todo o universo. Essa matéria que existe em todo o universo chama-se fluidos. Essa palavra fluidos não é também uma palavra do Espiritismo. Kardec a usou para poder explicar esse processo de modificação da matéria origem, desde o início, na constituição do universo. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, estudar, porque estudando a gente entende, e entendendo fica melhor a gente viver os assuntos ligados com as palavras e os termos utilizados. Então, existe energia e existe fluidos. Energia é do ergon, é uma ação constante, e essa ação resulta em um determinado trabalho. Por exemplo, o nosso corpo
ele tem essa energização. Por quê? Porque existe uma ação que está em constante trabalho, daí e produz a vitalização do nosso organismo. Esgotada todo esse reservatório, essa energia se esvai e nós morremos. Agora, fluido, segundo a doutrina espírita, eu vou falar exatamente de acordo com o que está na nossa doutrina. Os fluidos estão em toda a parte do universo. Em tudo que nós olharmos, um buraquinho na parede, tem fluido ali, tem fluido lá. Esse fluido, a sua qualidade é diferente desse assunto ligado com a força em ação. Por quê? Porque ele está em estado absolutamente neutro, nenhuma qualidade. O que dá qualidade aos fluidos é a ação do pensamento dos espíritos, que são seres inteligentes do universo. Onde estiver o espírito, ali os fluidos no ambiente estarão na razão direta da qualidade dos pensamentos desses espíritos. Para ficar mais claro, uma casa, por exemplo, está fechada, não tem absolutamente ninguém, nem encarnado e nem desencarnado. Como é que estão os fluidos ali daquele ambiente? Estão em estado de neutralidade. Mas entra uma pessoa, ou entra um espírito desencarnado, e começa a agir com o pensamento ele vai alterando a neutralidade dos fluidos e dando a ela uma certa qualidade. Se é um espírito bom, dá uma boa ambiência fluídica. Se é um espírito mau, uma má ambiência fluídica. Você, num outro programa, Milton, você fez uma menção para que os nossos amigos se lembrem. Por exemplo, a diferença com o gás de cozinha, de botijão aí que nós conhecemos. O gás, ele fica encerrado no botijão. Comprimido ali. Fica comprimido e ele não sai. Já os fluidos, não há nada que se oponha à penetração que ele pode fazer. Nada, não existe matéria que se oponha à penetração. Isso é muito importante as pessoas entenderem, porque à medida que se dá qualidade aos fluidos, eles podem ir longe. Claro, mas é isso que acontece realmente. É o pensamento em ação dirige, acho que a palavra certinha é essa, dirige os fluidos para determinados lugares. Isso é verdadeiro. Então, os fluidos têm as qualidades de todos os gases e muito mais, porque os gases ficam confinados se nós fecharmos todas as possibilidades do gás liquefeito do petróleo. Gás de cozinha, né? Dizem que tem 13 quilos. Eu não sei se tem não, mas vamos dizer que tem a 13 mesmo. Outra questão. Então, fica confinado no ambiente, mas se a gente abrir uma janela ou uma porta, a cadeia molecular continua em processo de expansão. E os fluidos, eles interpenetram na matéria sólida, né? Então, é preciso entender isso, que fluido é uma coisa, o Espiritismo, é a designação que o Espiritismo dá de todos os estados da matéria. Eu acho que falando assim ficará mais fácil, né? Então, é a designação que o Espiritismo dá. E o Espiritismo adotou essa palavra porque não existe ainda nenhuma outra que seja suficientemente clara e oportuna para designar essa modificação da matéria desde o grau de pureza absoluta que Kardec indicou. Muito bem. Você explicou que o Espiritismo não é energia, é fluido, e as pessoas, eu tenho certeza que compreenderam isso. Mas, como é que a gente faz? É mais simples ainda. Então, como é que a gente faz agora para a gente manter o ambiente doméstico numa condição elevada, vamos dizer assim? Muito bem. Numa casa que residem duas pessoas, por exemplo,
a gente tem que sempre pensar o seguinte: qual é a qualidade dos fluidos reinantes nessa casa? A qualidade reinante dos fluidos nessa casa está na razão direta do pensamento dessas pessoas. Se é pensamento de concórdia, de harmonia, de leveza, tranquilidade, serenidade, com certeza os fluidos são assim também. Mas são pessoas agitadas, pessoas raivosas, odiosas, nervosas, revoltadas contra tudo. Então o ambiente fluídico também está na mesma proporção. E esse ambiente fluídico, com esses pensamentos, atrai espíritos que também pensam assim. Que são a maioria. E fazem então ali uma companhia muito grande e às vezes os espíritos centuplicam no seu grau de pensamentos aquilo que é decorrente dos pensamentos das pessoas. Eles potencializam isso tudo e acaba revertendo tudo para nós mesmos. Claro. Né? O bom e o ruim, né? O claro. positivo e o negativo. A gente tem que saber. Tão importante isto que às vezes começamos a sentir sensações sintomáticas no nosso corpo em decorrência de toda essa influência. Físicas, o Milton está falando. Claro, até enfermidades a gente contrai por realmente pensar de forma incorreta. E muita gente sente dores pelo corpo afora. Puxa, mas não tenho nada, de repente surgiu. Decorre da ação dos espíritos. Claro. Né? E a gente não se dá conta disso. Né? Não, se você quiser ganhar alguma enfermidade, supondo que você não tenha nenhuma, mas você quer sentir alguma enfermidade, comece a ficar triste, acabrunhado, assim, solitário, choroso. Comece a sentir tudo isso. O pensamento, ele vai construindo uma onda fluídica favorável a essa penetração em nosso organismo. É evidente. Então aí pode nascer aí uma enfermidade. Agora, se você quer se sentir bem, quer eliminar as doenças que tem, é só pensar positivamente, sentir agradabilidade pela vida, agradecer as oportunidades desta existência, trabalhar bastante, estudar bastante, viver bastante, de maneira que o pensamento está sempre mantendo um certo padrão, com certeza vai atingir beneficamente o organismo. Uma condição hoje que acaba espalhando de forma importante pela sociedade é uma coisa que Kardec usava o nome e o pessoal hoje tudo conhece por outro nome. Você lembra da história? Nós fizemos até um programa a respeito da melancolia. Ah, sim. A melancolia é realmente um estado depressivo do ser. Então a questão, o Kardec falava em melancolia, hoje está todo mundo com depressão, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. E nasce do processo de alta ansiedade e a depressão é por si só consequência desse estado íntimo do espírito. Os espíritos falaram bastante disso com Kardec. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá um farto material para quem gosta de estudar este assunto, a fim de aprender como modificar o pensamento, a fim de atrair coisas mais benéficas. O que nós sabemos, na verdade, é o que os grandes orientadores da humanidade, e principalmente Jesus de Nazaré, ensinou. Nós podemos, tudo depende do nosso pensamento, da maneira como nós pensamos. Se nós aprendemos a pensar corretamente, nós neutralizamos todas essas ondas fluídicas negativas, porque esse é o objetivo principal da pergunta. Pelo que demonstra aqui, ela deve ter alguma problemática envolvendo o lar, né? E ela quer que aquela condição melhore. Olha, eu conheci pessoas que entravam em certos ambientes e quando saíam diziam que estavam registrando a ambiência fluídica daquele lugar. Quando era assim, muito ruim, eles diziam, esse ambiente está muito pesado, sentiam certos arrepios, né? Então, o que é isso? É a sensibilidade de acusar o que está ali na ambiência fluídica e espiritual. Por quê? Porque também pode ser que elas tenham recebido ligações de pensamentos dos espíritos que estavam por ali. Então esse é um registro. Agora a gente precisa aprender a manter sempre
o local da nossa casa sempre com boa ambiência fluídica. Isso se dá, eu já falei, com a possibilidade de usarmos corretamente os nossos pensamentos e também de atrairmos os benefícios da assistência de ordem espiritual. Eu quero estar sempre de bem com os bons espíritos. O que eu devo fazer? Sempre ficar de bem com os bons espíritos através do pensamento. É uma questão objetiva, né? E a opção é nossa. Nós não podemos reclamar depois, porque a maneira... Eu vou até fazer a sugestão que eu faço nas minhas palestras. Quando você sentir alguma dor no corpo, pense imediatamente no que você estava pensando há 10 minutos atrás, há meia hora, um dia, uma semana atrás. Por quê? Porque é a lei da reciprocidade, a lei de causalidade, a lei de causa e efeito. Nós recebemos os efeitos das causas criadas pelos nossos pensamentos. Então, se somos nós que recebemos, geramos as causas, né, os efeitos do que pensamos, aquele que quiser mudar a condição do seu ambiente doméstico, mude seus pensamentos. Exatamente. Para pensamentos elevados. Mas eu não consigo fazer isso 100% do dia. Eu não conheço ninguém que consiga. Não, 100%, nós vivemos num planeta que não atinge o 100%. Consigo, né, a gente não vai conseguir fazer isso todo dia, o dia inteiro. Mas, naqueles momentos que a gente percebe, mas eu estou com um pensamento meio esquisito, pega um livro, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, pega o livro dos Espíritos, o livro dos Médicos, leia alguma coisa relacionada com isso, porque aí a gente aprende, peraí, eu preciso mudar a forma que eu penso. Então, procura buscar alguma coisa importante que te traga conhecimento, vai ajudar você se desvincular dos pensamentos. E muitas das vezes, como o Milton citou, são os espíritos que estão ali presentes, que nós atraímos de alguma forma, que fizeram com que a gente se perdesse um pouquinho em nossos pensamentos. Então é importante que a gente entenda isso. E a doutrina espírita traz para nós os conhecimentos que ajudam a gente mudar isso. Não existe passe de mágica. Não existe. Você, pela lembrança sua muito boa, como sempre, né? Eu quero dizer o seguinte, os espíritos não mudam o nosso pensamento. Eles não têm essa possibilidade, porque o pensamento é um atributo essencial do espírito, é um pensamento íntimo, é algo íntimo. Então, um espírito não pode mudar o pensamento do outro. O que ele pode fazer é sugerir, recomendar, e aceita essa sugestão, essa recomendação, aí nós próprios fazemos a alteração. Então, é inadequado dizer, aquele espírito está me atacando, aquele espírito está fazendo mudar os rumos da minha vida, está infernizando a minha casa. Não, nós é que com o pensamento, ou aceitando o pensamento e as sugestões dos espíritos, nós procedemos o restante. Sempre pensar assim, e se quiserem, lembrar que com o Espiritismo nós adquirimos uma possibilidade de opor resistência às influências maldosas dos espíritos. E lembrar aqui o que nós comentamos em um dos nossos programas anteriores recentes, que às vezes Deus permite que isso aconteça conosco para a gente acordar, né? Porque nós ficamos numa condição, e se a gente for observar, a grande maioria dos encarnados ainda está no planeta meio a passeio, né? Não sabe o que eu estou fazendo aqui, qual é o objetivo da encarnação, eu venho aqui para quê? Mas o Espiritismo que fala isso. Não é o Espiritismo não fala nada mais, nada menos que leis naturais que existem desde que o mundo é mundo. É só lembrar isso. O Espiritismo não trouxe nada de novo. Kardec só colocou de uma forma filosófica que a gente pudesse compreender numa sequência lógica as coisas. É só isso. Mas tudo que Kardec colocou na doutrina espírita já existia. E a oportunidade de uma nova existência é de alta responsabilidade do espírito. O espírito ele projeta, antes de reencarnar, ele projeta as provas e as provações da vida, e ele pode realmente se preparar para melhor aprender. Eu penso que hoje
Como o Milton falou, só um detalhe. As situações que nós passamos, somos nós que escolhemos. Não foi ninguém que falou, não, você vai lá, vai sofrer. Isso não é verdadeiro. Né? É tudo, ou é prova ou é expiação. E tanto um quanto o outro são efeitos de causas. E as provas, nós fazemos escolha para medir o nosso grau de adiantamento espiritual. Olha, nós falamos do jeitinho que está lá no Livro dos Espíritos. Então, para quem... É bom, a gente sempre fala aqui... A gente pode estar errando aqui em algumas questões. Leia nas obras fundamentais da doutrina. Se tiver alguma coisa que nós falamos aqui que não conhecida, por favor, nos encaminhe um e-mail que nós vamos procurar nos corrigir e traremos a informação aqui para que nos redimir, né, das nossas falhas, que temos muitas, né, meu? Com certeza. Estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos, meu caro amigo. Agradecer a generosa atenção de todos e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembramos que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, tem palestras públicas às sextas-feiras a partir das 19h30. Você pode, em nosso site sociedadespírita.com.br, ver lá o nosso endereço e também acessar pelo site tvfraternidade.com.br, depois os nossos amigos colocam aqui na tela, as nossas palestras que são transmitidas ao vivo pela internet para aqueles que querem ampliar seus conhecimentos da doutrina espírita. Então, depois também nós disponibilizamos num outro site, enfim. Nosso objetivo é divulgar a doutrina e assim vamos fazendo com as ferramentas que nós temos. Então esperamos você em nossa casa e esperamos você também em nosso próximo programa. Nosso abraço e até lá.